Olá, estamos iniciando mais um programa em discussão aqui na Assembleia Legislativa e hoje nós vamos debater um tema muito importante, que é o tema da dívida pública brasileira e a crise econômica que nós estamos vivendo. E nós temos hoje aqui uma convidada muito especial, eu me refiro aqui a Maria Lúcia Patorelli. Ela é a coordenadora de um movimento muito importante que está estudando essa nossa dívida pública brasileira, que é o movimento da dívida cidadã, né? Auditoria da dívida cidadã. Então, a Maria Lúcia, ela tem feito esse debate em todo o Brasil e fora do Brasil também. Ela tem experiência internacional, participou da auditoria da dívida do Equador, na Grécia, participou também de uma CPI muito importante que houve aqui no Brasil, no Congresso Nacional, que investigou a dívida brasileira. Ela tem muita experiência, muito acúmulo nessa área e hoje eu tenho certeza que ela dará uma grande contribuição para que nós possamos entender com mais profundidade os efeitos perversos dessa dívida pública na sociedade brasileira. Muito obrigado, Maria Lúcia, pela sua participação. E nós temos aqui também a honrosa presença, a participação especial do Celso Genasi, que é auditor fiscal aqui da Prefeitura, é mestre em Direito Tributário e também especialista nessa área. Ele veio me ajudar, na verdade, a conversar com você, porque é uma área muito complexa, né? Muito grande. E ele tem muito acúmulo aqui em São Paulo nesse tema. Muito obrigado, Celso, pela presença. Maria Lúcia, eu quero fazer já uma pergunta para você. O que é de fato a dívida pública brasileira e por que ela nunca foi auditada, nunca houve uma auditoria dessa dívida, embora tenha ocorrido a CPI da auditoria, mas nunca houve uma auditoria para valer. Quais são as forças que estão impedindo uma auditoria, uma investigação e o que é a dívida para a população, o telespectador entender? Ok. Bom, em primeiro lugar, muito grata pelo convite para participar aqui desse programa na Assembleia Legislativa e parabéns pela iniciativa por pautar esse tema. É um tema fundamental, não é? Para todos nós. Todos nós pagamos essa dívida. A dívida pública, em tese, deveria corresponder aos recursos tomados pelo Estado em âmbito federal, a dívida pública federal, em âmbito estadual, dívida pública estadual e municipal. Deveria corresponder aos recursos tomados para fazer face a investimentos de longo prazo, cujos recursos orçamentários pontuais ali de cada exercício não são suficientes para realizar. Então, em tese, a dívida pública corresponderia a essas operações. O grande problema é que quando começamos a fazer essas investigações da dívida pública, nos deparamos com uma utilização distorcida desse importante instrumento que deveria estar financiando, viabilizando investimentos de longo prazo. Isso tem sido desvirtuado pelo mercado financeiro e tem sido utilizado como um mecanismo de sangria de recursos, de uma forma que inviabiliza os investimentos e ainda promove o contrário, ou seja, em vez da dívida pública significar um aporte de recursos, ela exige um volume tão grande de recursos para fazer esse mecanismo financeiro funcionar, que ela leva quase metade do orçamento federal todo ano, afeta os orçamentos de estados e municípios, ela exige continuamente ajuste fiscal, que é todo esse sacrifício de todas as áreas sociais para pagar a dívida, exige privatizações, olha, desde Collor, em âmbito federal, todas as privatizações que nós tiveram como justificativa o pagamento da dívida. Então, nós temos aí um mecanismo que continuamente subtrai grandes quantidades de recursos e nós não conhecemos a contrapartida dessa dívida, porque o dinheiro fica aí nessas operações que beneficiam somente o mercado financeiro. Nós não conhecemos os nossos credores, os detentores dos títulos da dívida pública federal. É uma informação considerada sigilosa. Então, nós dedicamos... Então não há transparência alguma, é muito obscuro todo esse processo de... Muito obscuro. Nós temos identificado alguns mecanismos
Vou dar exemplo de um mecanismo, que é o mais escandaloso, que é um mecanismo utilizado para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Imagine, hoje sobram no caixa dos bancos 1,157 trilhão de reais. Essa montanha de dinheiro corresponde a 18% do nosso PIB, do Produto Interno Bruto. Os bancos têm toda essa sobra de recursos. O que o Banco Central faz? Aceita essa sobra de recursos e emite, pega com o Tesouro Nacional títulos da dívida pública, entrega esses títulos para o Banco Central. E como o Banco Central está de posse desses títulos, o Banco Central passa para os bancos em geral, isso aí justifica uma remuneração por parte do Banco Central. Então, hoje, 1,157 trilhão da nossa dívida interna federal não tem contrapartida. É uma dívida emitida para remunerar essa sobra de caixa dos bancos, por meio das taxas de juros mais elevadas do mundo, que são as taxas praticadas no Brasil, ao mesmo tempo sangrando recursos do orçamento, gerando dívida pública, totalmente sem contrapartida. Esse é um dos exemplos. Você tem um gráfico que você utiliza muito, ele é bem pedagógico aqui para a população entender aqui essa sangria de recursos públicos. Eu queria que você explicasse para o telespectador como que funciona esse gráfico. Então, esse gráfico é o gráfico do Orçamento Geral da União. Ele engloba todas as receitas auferidas, as receitas tributárias, patrimoniais, financeiras, tudo que a União arrecada é distribuído dessa forma. Quase a metade, olha, 43,94% em 2016, foram gastos para pagamento de juros e amortizações da dívida. Isso nem é o pagamento da dívida, só de juros, dos serviços da dívida. A maior parte aí são juros, tá? Porque nós temos denunciado, desde a CPI da dívida, que a maior parte dos juros tem sido contabilizada como se fosse uma mera rolagem, mas não é. Tá? É porque, na verdade, esses juros estão sendo pagos mediante a emissão de novos títulos. Enquanto a dívida pega aí todo ano quase a metade do orçamento, olha a educação, 3,7%, a saúde, 3,9%, a previdência social, 22,5%. E é por isso que a previdência social tem sido tão atacada, com essa contra-reforma que vai retirar direitos, principalmente dos trabalhadores mais vulneráveis, que são aqueles trabalhadores temporários, trabalhadores rurais, etc. Não é? Então, todas as áreas, todos os serviços prestados à população e os entes federados, olha só a parcela que vai para todos os entes federados, os 26 estados e municípios, Distrito Federal e mais de 5 mil municípios que existem no Brasil recebem 9,06% apenas. E a dívida, quase 44%. Isso é insustentável, é um processo que amarra o Brasil, que impede o nosso desenvolvimento socioeconômico e, como você falou, nunca foi feita uma auditoria dessa dívida. Isso é que é inaceitável. Porque a auditoria está prevista na Constituição, não é? Nós temos órgãos de controle competentes para realizar a auditoria da dívida. Nesse momento, finalmente, o Tribunal de Contas da União está realizando um processo de auditoria da dívida interna, em atenção a um pedido do Senado Federal. Tá. Celso, quer fazer uma pergunta? Olá, telespectador, deputado Carlos Janazzi, muito obrigado pelo convite, primeiramente. Parabéns pela iniciativa de trazer este assunto de extrema importância, um assunto gravíssimo, né, para o debate aqui na Assembleia Legislativa. Maria Lúcia, um prazer enorme mais uma vez estar com você. Você que é nossa colega auditora fiscal também, que há muito tempo milita nessa área
da Auditoria Cidadã da Dívida, e a cada vez que nós assistimos uma palestra e participamos com a Maria Lúcia, é um novo aprendizado. Esse gráfico que ela traz, ele é muito didático e muito assustador também. Então, eu gostaria, obrigado, né, por participar também com você aqui nesse debate. Muito grata. Gostaria de perguntar para você as dificuldades de a gente levar esse assunto, Maria Lúcia, para a população poder entender, né, primeiramente a população entender um assunto tão grave desse porte, e quais as dificuldades que vocês tiveram durante a CPI, né, da Auditoria da Dívida Pública, para a implementação dos resultados. Certo. Olha, é fundamental levar esse assunto para a população, porque é a população que paga essa conta. Ela paga de várias formas, por meio dos tributos embutidos em tudo que consome, os tributos que incidem sobre os seus rendimentos, paga na ausência dos serviços a que tem direito, serviços de saúde, educação, previdência, assistência, segurança, etc. Então, a sociedade que paga a conta precisa entender dessa questão. Nós precisamos derrubar o mito de que abordar esse tema é tarefa para especialistas. Não é. Aliás, isso é uma armadilha que fazem exatamente para afastar a população desse debate. Nós temos que afastar essa armadilha. Por isso, a Auditoria Cidadã procura publicar, tanto na nossa página web, auditoriacidadã.org.br, como na Auditoria Cidadã da Dívida no Facebook, matérias destrinchando esse tema, colocando as informações de uma forma que a população possa compreender e possa atuar, pressionando toda a classe política em todos os níveis, pressionando os órgãos de controle. Ano que vem nós vamos ter eleições. Esse tema da auditoria da dívida tem que estar no debate. Os candidatos que não souberem lidar com esse tema, que não manifestem interesse sobre esse tema, não servem para representar a população. Porque é o tema que arrasa a economia do país, que absorve a maior parte dos recursos, que exige, como eu falei anteriormente, ajustes, privatizações, etc. Então, não adianta os candidatos prometerem que vão fazer isso ou aquilo na saúde, na educação, não adianta eles prometerem isso. Se eles não enfrentarem o sistema da dívida, eles não vão conseguir cumprir as suas promessas. Então, em relação à população é isso. Em relação à CPI da dívida, que você perguntou, ela foi uma conquista dos movimentos sociais que apoiam e participam da Auditoria Cidadã da Dívida. Foi um processo que durou 10 meses na Câmara dos Deputados Federais. Infelizmente, a equipe formada foi muito reduzida, mas mesmo assim, foram feitos relatórios de mais de 1000 páginas, abordando tanto a dívida federal, a dívida dos estados e a dívida dos municípios, principalmente a dívida aqui do município de São Paulo. Nós, na época, estudamos a dívida externa federal, a dívida interna federal. Mostramos que, no caso da dívida externa, por exemplo, inúmeras ilegalidades. Uma dívida que explode a partir da década de 70, em plena ditadura militar. Na década de 70, ela aumenta 40 vezes, de 5 bilhões para cerca de 80 bilhões. Os contratos que foram entregues à CPI não comprovam nem 20% do crescimento desse estoque, que foi o crescimento explicado pelo chamado milagre econômico, pela construção das hidrelétricas, siderúrgicas, etc. Mas 80% daquele crescimento do estoque da dívida na década de 70 ficou obscuro. Não se sabe o que representou todo aquele crescimento de 80%. Além disso, na década de 80, toda essa dívida, que a partir de 1979, quando ela já estava num patamar elevadíssimo, os bancos que
controlam o Fed, o Federal Reserve Bank, o Banco Central norte-americano, elevaram as taxas de juros internacionais de cerca de 4%, 5% para mais de 20% ao ano. Isso impactou naquele estoque da dívida que já estava muito elevado. Isso foi a razão da crise de 82, que pegou vários países que entraram naquela sedução desses empréstimos na década de 70. A crise foi equacionada pela vinda do FMI, que o FMI obrigou o Brasil e todos os outros países a fazer? Obrigou a passar todo aquele volume de dívida externa, tanto pública como privada, para a responsabilidade do Banco Central. Então, veja bem, o Banco Central se tornou devedor de dívidas públicas e privadas, contraídas na década de 70, e não há transparência alguma em relação à natureza dessas dívidas, ao que foi feito para resgatar todo esse valor. Só se sabe que esses contratos foram assinados em Nova York, sob as leis de Nova York, em 83, 84, 86, 88, em completo desrespeito à Constituição Federal e à nossa soberania. Depois, há uma suspeita, em 1992, de que essa dívida, a maior parte dela, 90% dela, era uma dívida com bancos privados internacionais. Há uma suspeita muito forte, porque vários documentos indicam isso, de que essa dívida com bancos prescreveu em 1992. E aí, deputado Janazzi, o que é uma dívida prescrita? Uma dívida morta, não é mesmo? Que não existe mais, né? Não existiria mais. Uhum. Mas esse fato foi ignorado. Por isso que é importante uma auditoria, Exato. uma investigação. Maria Lúcia, esse gráfico é muito, como eu disse, muito claro. Quem ganha com a manutenção dessa política econômica, né? Quem se beneficia desses, com quase metade do orçamento praticamente, porque quem perde, nós sabemos, a população. Não tem dinheiro para a educação pública, para o SUS, não tem dinheiro para a assistência social, a previdência, né? Todas as áreas sociais são massacradas por essa política econômica, mas a população perde. Mas quem ganha do outro lado? Deputado, deixa eu só fazer uma parte, aproveitando a pergunta do deputado. Maria Lúcia, quem ganha e onde estão as pessoas que ganham, ou as entidades, as pessoas jurídicas ou físicas que ganham? Então, nós só sabemos o setor econômico que ganha, que são os grandes bancos. Porque o nome dos detentores dos títulos é uma informação considerada sigilosa no Brasil. Até isso. Isso é um absurdo, não é? Porque a dívida é pública, é paga pelo público. A nossa Constituição prevê a transparência de todo ato público, exige, aliás, a transparência de todo ato público. Então, é uma grande vergonha essa questão, esse segredo, esse sigilo que permeia a questão da dívida pública. E esse processo, ele envolve tanto bancos nacionais, os grandes bancos nacionais, como bancos internacionais, que podem comprar a dívida interna e que também detêm os títulos da dívida externa brasileira. O Brasil, a dívida externa também não acabou. Nós temos títulos que pagam juros mais elevados do que os outros países. Olha, uma coisa totalmente injustificada. A taxa de juros no Brasil e praticada pelo Brasil, tanto aqui como lá fora, é altíssima. E o Brasil, ele tem sido o maior pagador de dívida. O Brasil nunca deu calote da sua dívida. É importante falar isso para o telespectador, porque às vezes a grande mídia e às vezes até o próprio setor financeiro interessado em baixar nossa autoestima e levar vantagem, subir os juros, fala da confiança do Brasil. Olha, já tem estudos acadêmicos que comprovam que o mercado financeiro é que controla as próprias agências de risco, é que controla todas essas operações e que controlam também as taxas de juros. Eles é que compram os títulos emitidos pelo Tesouro e leiloados pelo Banco Central. E eles exigem um determinado patamar. Se o Banco Central não oferece aquele patamar,
Eles não compram os títulos e, infelizmente, as autoridades brasileiras, em vez de emitir moeda e entregar para eles, para que os bancos fiquem com isso, com esse dinheiro em caixa, não. Chega a taxa de juros onde eles querem e rola aquela dívida. E mais, ainda enxuga o excesso de moeda com mais títulos ainda e com mais juros ainda. Agora, Maria Lúcia, por que todos os governos se curvam a essa lógica do mercado, né? Governo Fernando Henrique, governo Lula, o governo Dilma e mais agora, ainda mais, o governo Temer, que aprovou a PEC 55, agora a emenda 95, que vai piorar muito mais essa situação, não é isso? Vai. Como que você vê essa emenda número 95? Olha, muito bem lembrado, porque essa emenda 95 foi feita que foi aprovada agora no final do ano passado, né? Isso. Uma proposta do Temer que congelou os investimentos por 20 anos nas áreas sociais, em todas as áreas, menos nessa, né? Exato. Aqui não tem teto Não. para o pagamento da dívida pública. Exatamente. Aliás, esse foi o objetivo dessa PEC. Aquela correria toda para aprovar a chamada PEC do teto, que na verdade é teto somente das despesas primárias, que correspondem a todas as despesas com os gastos sociais, com a manutenção da máquina pública, somente ficam fora das despesas primárias as não primárias, que são as despesas financeiras. O objetivo dessa PEC, olha que esperteza, foi privilegiar a dívida pública, e ela nem fala nela. Ela só segurou as despesas de um lado para sobrar para o outro. Realmente, nós vamos ter que trabalhar para revogar essa PEC, que é um absurdo. Ela não controla gasto nenhum. Ela simplesmente estabelece um teto para o gasto social para que sobrem mais recursos ainda para a chamada dívida pública, né? E quem leva vantagem é esse setor financeiro, mais uma vez, que financia campanhas eleitorais, daí o poder dele sobre todos. O poder financeiro, ele está... primeiro que ele já tomou conta do Estado, né? Aqui no Brasil, o Banco Central é dirigido por banqueiro, o Ministério da Fazenda é dirigido por banqueiro, e o Fundo Monetário Internacional, desde que entrou aqui pela primeira vez em 1983, dirige a economia brasileira. As missões Independentemente de governo, né? Independentemente. Eles estabelecem um plano de acompanhamento e eles vêm ao Brasil e acompanham e exigem que o Brasil tome determinadas medidas. Por exemplo, esse controle inflacionário adotado no Brasil, que não serve para controlar o tipo de inflação que nós temos, não é? Porque, claro, todo mundo quer que controle a inflação. Só que os mecanismos que o Banco Central utiliza, a mando do FMI, não servem para controlar o tipo de inflação que tem no Brasil. A nossa inflação é provocada pela elevação dos preços chamados administrados, que é o preço da gasolina, do transporte público, dos gastos com tarifas de energia, telefonia, tarifas bancárias, etc., são os chamados preços administrados, e também preço de alimentos. Isso é que provoca inflação no Brasil. Aí vem o FMI e diz, não, para controlar a inflação tem que aumentar juros. Se aumentar juros, vai cair o preço da gasolina? Não, pelo contrário, não é? Então, nós exercemos uma política monetária a mando do poder financeiro mundial, que é capitaneado pelo FMI e pelos grandes bancos privados, nacionais e internacionais, que não atende ao que a economia brasileira precisa. É por isso, então, que nós não temos recursos para investir, mas temos 1,157 bilhões entesourados no Banco Central para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Aí não vai ter dinheiro mesmo para educação, para saúde, para assistência social, para previdência. Maria Lúcia, nós vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos em seguida fazendo nosso debate aqui sobre esse importante tema, que é a dívida pública brasileira.
Olá, estamos de volta com o programa Em Discussão com Vida e vamos continuar o nosso debate aqui com a Maria Lúcia Fatorelli e com o Celso Gianazzi. Passar a palavra para o Celso, então, fazer mais uma pergunta para Maria Lúcia. Maria Lúcia, nós sabemos da sua experiência nacionalmente e internacionalmente também na questão da dívida pública. Gostaria que você colocasse bem resumidamente a sua experiência. Foi convidada para participar da auditoria da dívida do Equador e da Grécia. E quais os resultados que a população pôde perceber nos dois países? Olha, no Equador foi uma experiência impressionante porque foi uma iniciativa do próprio presidente da República. Por meio de decreto presidencial, ele criou uma comissão com pessoas do Equador e chamou 6 estrangeiros. Eu tive a honra de ser uma dessas 6 pessoas. Nós trabalhamos lá durante 14 meses. Levantamos tanto a dívida externa como a dívida interna do país. Eu trabalhei na comissão que auditou a dívida externa equatoriana junto a bancos privados internacionais. E o mais impressionante, a trajetória é idêntica à trajetória brasileira. Aquela multiplicação da dívida na década de 70, e lá nós conseguimos comprovar a mesma situação, a maior parte da dívida obscura, com indícios de financiamento da ditadura militar, que lá também o país foi submetido à ditadura militar na década de 70. Na década de 80, intervenção do FMI em 83 e contratos que passaram a dívida pública e privada para o Banco Central nas mesmas datas, 83, 84, 86, 88. Em 92, lá no Equador, nós provamos a renúncia à prescrição da dívida. A dívida junto a bancos privados internacionais prescreveu e as autoridades equatorianas do Banco Central e do Ministério da Fazenda renunciaram a essa prescrição. Em seguida, isso aí foi um crime absurdo, o maior escândalo. E, em seguida, aquela dívida prescrita foi transformada em títulos, papéis, no chamado Plano Brady, realizado em Luxemburgo, paraíso fiscal. E esses títulos, depois, foram transformados em outros títulos da dívida externa e interna. Bom, é interessante mencionar isso porque esse escândalo da prescrição da dívida, uma fraude enorme e a sua transformação em novos títulos, com um ônus enorme para o país, esse foi um dos principais trunfos do presidente da República, que fez uma oferta pública ao mercado, após todo o processo de auditoria, tudo isso comprovado. Ele disse ao mercado: eu recompro os títulos resultantes de todas essas transformações, eu recompro por 30% do valor de face. Quem não quiser, vá à justiça que eu vou me defender com esse relatório de auditoria. Qual foi a grande surpresa? 95% dos detentores dos títulos entregaram os títulos, concordaram com aqueles 30%, assinaram que jamais entrariam em qualquer foro nacional ou internacional contra o Equador. O Equador conseguiu anular 70% de sua dívida externa em títulos. 70%. Esse alívio de recursos possibilitou investimentos que triplicaram os investimentos em saúde, educação, investimentos em infraestrutura, estradas. Basta olharem os dados da CEPAL. O Equador eliminou o analfabetismo, recriou o sistema de saúde pública, equivalente ao SUS, que já não existia lá, saúde pública. Ele recriou e está funcionando muito bem. E houve um grande desenvolvimento socioeconômico no Equador. O mais incrível é que aqui no Brasil, a CPI comprovou a mesma trajetória. E não houve vontade política de enfrentar isso. Esses relatórios estão no Ministério Público Federal e até hoje não houve nenhuma ação. Aqui no Brasil, aquela suspeita de prescrição que foi ignorada, a trajetória foi idêntica do Equador. Os títulos, toda aquela dívida foi transformada em títulos em Luxemburgo, e aqueles títulos desse plano Brady foram, em parte, transformados em dívida interna. Estávamos em 94, no início do Plano Real.
Chegamos a pagar taxas de juros de 50% ao ano. Imaginem, uma dívida prescrita é transformada, depois é transformada de novo em dívida interna e começa a pagar 50% de juros. Isso é que deu a alavancada na dívida interna. E, adicionalmente, outra parte desses títulos foram aceitos como moeda para comprar nossas empresas privatizadas a partir de 96. O que é mais um escândalo, porque esses títulos eram títulos podres. Não poderiam ser comercializados em nenhuma bolsa de valores no mundo. E o Brasil aceitou como pagamento de privatizações. Então, o caso equatoriano nos coloca uma enorme responsabilidade, porque ele mostra que a auditoria é uma ferramenta que pode ser extremamente eficaz para enfrentar essas fraudes que permeiam a formação dessa chamada dívida pública. Então, só para o telespectador entender, Maria Lúcia, olha, você ajudou, participou da dívida, da investigação da dívida pública do Equador, e lá, como houve auditoria, houve uma redução de 70% da dívida. Fico imaginando se houver uma auditoria da nossa dívida, que deve ser altamente fraudulenta e irreal. Eu fico imaginando os recursos sendo disponibilizados para as áreas sociais. Então é isso, né? E daí na Grécia também você teve uma outra experiência. Sim, na Grécia foi mais recente, em 2015. Nós investigamos a dívida do último período, a dívida de 2010 para cá, e detectamos mecanismos financeiros, deputado Janazzi, impressionantes. De tal maneira que a Grécia não recebeu recursos. A dívida da Grécia explodiu, mas o orçamento encolheu. Então, não dava para entender onde é que foi parar todo aquele recurso. Ao investigar, nós descobrimos que a maior credora da Grécia era uma tal de EFSF. Essas 4 letrinhas. Todo mundo acreditava que essa EFSF era um fundo de estabilização europeu, que havia emprestado para a Grécia para tirar a Grécia da crise. Quando nós começamos a investigar, a primeira dificuldade foi encontrar o contrato, que, aliás, é uma dificuldade que nós tivemos aqui na CPI da dívida também. Nós tivemos dificuldade de acesso a documentos aqui no Brasil também. Lá na Grécia, nós não encontramos o contrato dessa empresa. Nem no Banco Central, nem no Ministério das Finanças lá. Pesquisando na internet, nós conseguimos achar numa biblioteca virtual da Irlanda. A Irlanda tem um compromisso público de colocar numa biblioteca virtual todos os contratos públicos. Nessa biblioteca nós conseguimos encontrar esse contrato. E foi um escândalo quando nós encontramos, porque aquela EFSF não era o fundo, era uma empresa, uma companhia, uma sociedade anônima. E mais, uma empresa estatal. Quem eram os sócios? 17 países europeus. E o que essa empresa fazia? Embora ela não fosse uma empresa financeira, ela emitia papéis financeiros, derivativos, muito parecidos com as debêntures que estão sendo emitidas aqui pela CPSEC, aqui no estado de São Paulo. E aí, esses derivativos contavam com a garantia dos 17 países europeus. Esses papéis eram registrados na Bolsa de Luxemburgo, entravam no Banco Central grego, e aí o Banco Central grego anotava, registrava aquilo ali como uma dívida. Mas não recebia dinheiro, recebia papel. Porém, um papel até muito bom, que tinha garantia dos países. Mas a Grécia não ficava com esses papéis. A Grécia transferia esses papéis para um fundo privado, criado por imposição do FMI, e esse fundo privado fazia troca desses papéis que possuíam garantia pública com papéis podres que estavam em poder dos bancos. Então, para salvar os bancos, que os bancos é que estavam em crise, foi feita toda essa engenharia financeira, criando essa empresa para aumentar a dívida pública
da Grécia e transferiu os papéis garantidos para os bancos. E os bancos agora estão cobrando essas garantias de todos os países. Todos os países europeus estão em situação muito complicada. Nós vimos há poucos dias notícias de milhões de franceses e italianos virando moradores de rua por causa disso, por causa do rombo nas finanças, para honrar garantias desses papéis emitidos em Luxemburgo para salvar bancos. Bancos que criaram a crise financeira com as suas aventuras, com seus derivativos sem lastro. Então, esse exemplo mostra o que é essa tal de dívida pública. Como tem sido utilizada a dívida pública mundo afora. Tem sido utilizada como um mecanismo a serviço do mercado financeiro, sangrando as finanças públicas, criando mecanismos cada vez mais sofisticados, como esse que está aqui em São Paulo, na CPSEC. Um esquema fraudulento. Inclusive, nós já fizemos um requerimento de informação, fazendo vários questionamentos sobre a montagem dessa empresa, né? Que isso aí, vocês estão denunciando esse fato nacionalmente, e nós vamos fazer uma investigação aqui em São Paulo. O Celso também está acompanhando esse debate aqui em São Paulo. E vai na contramão, né? Gostaria de perguntar para a Maria Lúcia, nós vivemos aqui no Estado, no município de São Paulo também, a venda dos bens públicos, né? A privatização dos bens públicos. E a gente vê essa CPSEC, outras empresas sendo criadas, são estatais, não dependentes. Eu gostaria de saber, isso vai na contramão dessa onda neoliberal. Por que isso, Maria Lúcia? Maria Lúcia, só para você saber, aqui em São Paulo, eles estão privatizando tudo, né? Parques, tudo está sendo... O Alckmin, por exemplo, recentemente privatizou até as cavernas estaduais, as florestas foram privatizadas, só que dentro das florestas e dessas áreas ecológicas e ambientais existem tribos, comunidades indígenas, quilombolas, que foram privatizadas também. Ele chegou a esse ponto aqui em São Paulo. Aí o Dória, imitando o Alckmin, também está privatizando um programa de venda de São Paulo, transformando a Prefeitura de São Paulo numa grande imobiliária. Ele virou um corretor de imóveis. Pacaembu, autódromo, está vendendo tudo nessa lógica privatista que o Celso citou. E os entes estão criando essas empresas. Né? Pois é, isso é uma grande infâmia, não é? Você vê em âmbito federal também, não é? Está uma onda de privatizações. O Temer acabou de apresentar um pacote de 44 bilhões de reais que ele pretende arrecadar com a venda da Eletrobras, que é a maior empresa de energia do mundo. É uma potência. Ele pretende entregar por 20 bilhões, que é meia Belo Monte, e todo o patrimônio da Eletrobras. E a questão estratégica de entregarmos o controle da distribuição de energia para um setor privado, enfim, um absurdo. Todo o pacote que inclui a Eletrobras, inclui a Casa da Moeda, que envolve não só a perda de uma empresa, mas envolve a questão da soberania. É um ataque à nossa soberania nacional. Isso, porque é o nosso dinheiro. E, aliás, já foi aprovada uma lei, agora, recentemente, uma medida provisória de Temer se transformou em lei da noite para o dia, Lei 13.416, inconstitucional. Nós estamos esperando que entidades que podem entrar com a DIN entrem, porque essa Lei 13.416 autoriza a impressão do real no exterior, em flagrante desrespeito ao que está na Constituição Federal, que fala que a impressão da moeda é prerrogativa exclusiva do Banco Central. Mas, enfim, todo esse pacote de privatizações em âmbito federal, em âmbito dos estados, como o senhor falou, dos municípios, é uma questão totalmente questionável. E isso se torna uma infâmia diante da criação de novas estatais para operar esse esquema financeiro que nós estamos denunciando. Aqui em São Paulo foi criada a CPSEC. No município de São Paulo foi criada a SPSEC, que eu acho que ainda nem começou a operar. Em Minas Gerais foi criada a MGI. Em Belo Horizonte foi criada a PBH Ativos SA. Em Porto Alegre, a Investpoa. E por aí afora. É um esquema que envolve sequestro de arrecadação tributária. Recursos arrecadados antes mesmo
de chegar aos cofres públicos, ainda na rede bancária, serão sequestrados para serem transferidos para essas empresas estatais, essas novas estatais, que emitem papéis financeiros, semelhante lá à empresa de Luxemburgo. Ela emite papéis financeiros, derivativos, mascarados de debêntures, oferecendo pagar juros estratosféricos. A PBH Ativos S.A. em Belo Horizonte, quando emitiu as debêntures lá em 2014, se comprometeu a pagar juros equivalentes ao IPCA mais 11%. Isso, lá em 2014, deu 23% de juros. É totalmente insustentável. E esses juros estão sendo pagos com recursos de arrecadação tributária que estão sendo sequestrados ainda na rede bancária. Recursos que nem chegam aos cofres públicos. Então, é um esquema. Essa denúncia é muito grave, É Maria muito Lúcia, grave. é muito grave e é pouco conhecida, né? Porque é um instrumento novo de sequestro de recursos públicos. E vocês elaboraram aqui um documento importante, Isso. que você até fala que agora, eu tinha um que a Carmen me trouxe, que era uma tarja vermelha. Agora virou tarja preta, que está aqui. Virou. Porque é tão grave a situação que virou tarja preta, é isso? Virou tarja preta, porque esse sequestro de recursos ainda na rede bancária, nós já havíamos descoberto que era o sequestro de multas e juros incidentes sobre créditos que vinham sendo pagos pelos contribuintes, normalmente à rede bancária. Então, nós tínhamos descoberto que esse sequestro correspondia às multas e juros. Depois, com base nas investigações que estão acontecendo em Belo Horizonte, referentes a uma CPI da PBH Ativos S.A., que acontece na Câmara Municipal de Belo Horizonte, nós descobrimos que, além da multa e juros, todo mês, 1% sobre o pacote de créditos que o município cede o fluxo de arrecadação, todo mês, 1% daquilo ali vai também para a empresa. Então, o folheto virou tarja preta por isso, é muito mais grave. Maria Lúcia, não estamos falando apenas na dívida ativa, né? Estamos falando dos créditos correntes. Exatamente. Olha, foi bom você ter falado, porque dívida ativa é o contrário daquela dívida pública que nós vínhamos falando. Dívida ativa é um crédito que o Estado possui. Como esse daqui, eu até aproveito a oportunidade em um minuto, até para o telespectador entender melhor, nós estamos aqui com um ofício que nós recebemos da PGE, Maria Lúcia, da Procuradoria-Geral do Estado, com o nome dos 100 maiores devedores da dívida ativa do Estado de São Paulo, que gira em torno de 78 bilhões de reais, não milhões, bilhões de reais. Então, os grandes devedores, tem aqui a Sadia, deve 1 bilhão e 500 milhões de reais para os cofres públicos, dívida já reconhecida, né? Da PGE. Aqui nós temos também a distribuidora de carne São Paulo, 1 bilhão e 200 milhões. É a dívida ativa do Estado de São Paulo. Tem aqui Grandes Lagos, 620 milhões de dívida, não pagou os tributos estaduais. E muitas outras. Frigorífico Margem também deve 606 milhões. Só que essas empresas, além de serem sonegadoras dos tributos estaduais, são beneficiadas com isenções e benefícios fiscais do ICMS, né? E são financiadoras de campanhas eleitorais do Alckmin, de deputados estaduais e federais aqui em São Paulo. Só que, além disso, você tem também essa questão que você está levantando. Isso. Tem a dívida pública que o Estado paga também para a União, que vai para a dívida, pagamento de juros da dívida. É um sequestro, um ataque sem fim aos cofres públicos. Né? Daí não tem dinheiro para a educação, para a saúde. Exatamente. Essa dívida ativa, uma parte dela, ela é passível de arrecadação. Essa parte que é passível de arrecadação de empresas como essas aí, fortes, né? Essa parte, eles cedem, muitas vezes, o fluxo dessa arrecadação para a CPSEC. Agora, aquela dívida ativa podre, aquelas de empresas falidas que já desapareceram, essa não entra nesse negócio, tá? Então, a dívida ativa são esses créditos que o Estado tem a receber, não é? E que deve investir cada vez mais na administração tributária para cobrar esses créditos, não é? E não ceder o fluxo de arrecadação
para uma nova empresa, não tem o menor sentido para depois parte desse valor ser utilizado para pagar juros extorsivos sobre os papéis que essa empresa emite, não é? Eu gostaria de aproveitar a presença da Maria Lúcia, que é também auditora fiscal da Receita Federal, e de falar um pouquinho, desmistificar essa coisa do déficit previdenciário. A Constituição Federal, ela estabelece o tripé da Seguridade, Previdência, Saúde, Assistência Social. Eu gostaria de perguntar para você, Maria Lúcia, há o déficit mesmo da Previdência, que tanto é propalado na imprensa, na mídia? É muito oportuna essa pergunta, porque o grande debate hoje do Brasil sobre a anti-reforma da Previdência, porque nem é reforma, né? É a destruição da Previdência Social no Brasil. E a gente olha, deputado, que todos os debates apresentando o déficit nunca é colocado o contraponto, né? Mostrando que não há esse déficit, Exatamente. na verdade. Exatamente. Olha, nós... pode até me alcançar um desse folheto aqui, que nós temos... Nesse outro folheto aqui que a gente produziu, nós temos os dados levantados pela Anfip. E esses dados são levantados com base em informações oficiais e o cálculo que a Anfip produz atende ao que está na Constituição. E o que está lá na Constituição? No artigo 194 está a criação do tripé, Seguridade Social, como um conjunto integrado de ações que envolve previdência, assistência e saúde pública. E no artigo 195, as fontes de financiamento da Seguridade Social. Várias contribuições. A contribuição do INSS paga pelo empregado, empregador e autônomo. A contribuição da COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que está embutida em tudo que consumimos. A contribuição social sobre o lucro líquido calculada pelas empresas sobre o seu lucro. Contribuições que incidem sobre venda de produção rural, importações, loterias, todas as apostas. Então, é uma verdadeira cesta de contribuições. O déficit que o governo apresenta é um déficit fabricado. Ele pega só a contribuição do INSS, paga por empregados, empregadores e autônomos, e compara com a despesa da Previdência, que é a maior despesa do tripé Previdência, Assistência e Saúde. Aí ele apresenta um déficit absurdo e usa esse argumento para para justificar a aprovação da contra-reforma da Previdência. Isso é inaceitável. A Previdência Social é o maior mecanismo de distribuição de renda que existe no Brasil. É o maior mecanismo de combate à miséria, por meio tanto dos benefícios da Previdência como da assistência social, que estão sob ataque. Até o BPC, o benefício de prestação continuada, que é pago para pessoas deficientes ou pessoas que nunca conseguiram trabalhar e que chegam aos 65 anos sem nenhum rendimento. Essas pessoas têm direito de receber um salário mínimo. Agora, à medida que for aumentando a expectativa de vida da população, vai sendo adiado o direito de receber esse benefício. Olha só, é praticamente a extinção do benefício, não é? Que deveria vir muito antes, porque pessoas miseráveis pouco chegam aos 65 anos. E também tem algo que você tem afirmado muito, que a Seguridade é superavitária. Tanto é que eles criaram a DRU no governo do Fernando Henrique para sequestrar, para roubar, para retirar dinheiro da Seguridade para juros de pagamento da dívida pública. Veja que infâmia, não é, Gianazzi? Se não sobrassem recursos, quais recursos seriam subtraídos por meio da DRU? Exatamente. O que está por trás disso é diminuir os gastos com a Previdência Social para fazer sobrar mais ainda para o pagamento dos juros dessa dívida pública, cuja contrapartida são esses diversos mecanismos financeiros. Não é? No âmbito do Estado também, a maior parte da dívida do Estado de São Paulo é uma dívida sem contrapartida, corresponde a passivos do Banespa. O Banespa foi privatizado como joia rara e o passivo do Banespa virou dívida pública que o povo do Estado de São Paulo está pagando. Então, nós temos que exigir auditoria geral da dívida nós estamos do Estado. tentando uma CPI estadual aqui, viu, Maria parabéns, Lúcia? Viu, Gianazzi? Nós queremos fazer uma investigação profunda e você será convidada para a nossa CPI, Com muita honra. Eu quero deixar registrado aqui os nossos parabéns pelo seu requerimento em relação à CPSEC e
por sua persistência em relação à realização de uma auditoria da dívida do Estado de São Paulo. Maria Lúcia, chegou ao fim do programa. Celso, muito obrigado pela participação de vocês. Foi uma honra receber vocês. Maria Lúcia, parabéns pelo seu trabalho, que é um trabalho muito importante. Você é uma peregrina que vem peregrinando pelo Brasil, fazendo um trabalho educativo importante. Agora mesmo nós estivemos com os alunos de um colégio aqui, do Colégio Santo Amália. Os alunos te adoraram, você foi extremamente, parecia uma professora dando uma aula ali para eles, né, traduzindo essa linguagem complexa para os alunos, e você traduz também para a população, porque depois que a população entende esse gráfico, ela se revolta completamente e ela entende o que está acontecendo no Brasil. Parabéns pelo seu trabalho, nós somos admiradores do seu trabalho. Muito obrigado, Maria Lúcia. Muito obrigado, Celso. Obrigado. Muito grata também.